Good day, mate. Hi again. G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, tenho feito esses vídeos trazendo algumas informações, algumas características da Austrália, algumas notícias, algumas experiências que eu tive lá, coisas que muitas vezes são diferentes aqui e lá são diferentes, e que seja interessante das pessoas saberem, especialmente as pessoas que têm vontade de ir para lá e querem ir para lá já sabendo como as coisas funcionam lá, né? E se você tiver a intenção de ir para lá, eu estou dando aulas online e estou dando aula de inglês geral. Posso dar aulas para criança. As crianças, eu tenho muita experiência com crianças, porque eu trabalhei com educação infantil lá. Então, tenho musiquinhas, tenho a técnica para ensinar sem a parte escrita, né? Que a criança que ainda não sabe escrever, mas ela já pode, desde pequenininha, começar a já entender algumas palavras e alguns termos em inglês e tal, e com as músicas, e a gente já vai assim entendendo um pouco da gramática, né? A minha técnica é falar as frases no inglês e no português. Cada frase que eu falar para a criança, eu vou falar no inglês, no português e repetir no inglês. Então, esses termos vão se tornando familiares para a criança dentro da cabecinha delas, até o momento que ela já entende, naturalmente vai entender quando falar só em inglês. E então, se alguém tiver interessado aí no curso, tem para criança, aulas de reforço, para criança que não estiver indo bem na escola. Aí eu vou pegar as dúvidas que ela tiver da escola mesmo. Aulas para quem está iniciando no inglês. Tem um material bom de livro para a gente acompanhar, para ter aula de gramática, todas as o listening, o reading, a gramática, o vocabulário, tudo mais. Aí a gente faria acompanhando o livro. E também para quem está indo para a Austrália e quiser ficar aí familiarizado com as slangs, o accent, a pronúncia, o sotaque, as palavras diferentes que o australiano usa, todas as características do inglês australiano, para a pessoa já ir para lá assim, mais familiarizada com isso. E aí, se você tiver interesse, os meus dados estão lá no Facebook. E o meu Facebook está aqui na descrição do vídeo. Aí você pode entrar lá no meu Facebook, pegar lá, tem o meu WhatsApp e tem o meu endereço de e-mail, pode entrar em contato e aí a gente conversa. E eu queria comentar hoje, aí com esses... eu tive procurando, aliás, eu sempre verifico isso, se a Austrália está falando alguma coisa do Brasil, né? Então, a outra semana eu trouxe o carnaval, né? O que eles falaram sobre o carnaval aqui no Brasil. Mas ultimamente eles não têm falado nada do Brasil porque eles estão ocupados demais falando de guerra, né? Eles estão falando muito sobre Irã e tudo mais. E aí, então, eu achei interessante perguntar para a IA do Google. Eu fiz a seguinte pergunta para a IA: se houver terceira guerra mundial, de que lado a Austrália ficaria? E por quê? Então, coloquei aqui, né,
a pergunta que eu fiz, e a resposta foi a seguinte: em uma eventual terceira guerra mundial, a Austrália ficaria do lado das potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Essa posição é sustentada por tratados históricos e alianças militares recentes que integram a defesa australiana ao bloco ocidental. Então, ele explica aqui o porquê, né, a inteligência artificial do Google, ela explica o porquê que ela acha que a Austrália vai ficar do lado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em primeiro lugar, é lógico, o monarca da Austrália é o rei Charles III, então ele está lá no Reino Unido. É óbvio que a Austrália tem que ficar do lado do Reino Unido. De qualquer maneira, o Albanese, que é o primeiro-ministro lá na Austrália, ele é um primeiro-ministro de esquerda, ele não é de direita. Mas a direita lá, ou a esquerda de lá, é diferente da direita e da esquerda daqui do Brasil. Então, eles têm demandas diferentes, eles têm visões diferentes. Então, não dá para a gente ter assim fazer como se fosse um reflexo. A esquerda que tem lá é a mesma da esquerda que tem aqui, a direita que tem lá é a mesma da direita que tem aqui. É totalmente diferente, tá? São mundos diferentes, são realidades diferentes. De qualquer maneira, então a IA, ela acredita que a Austrália ficaria do lado dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Austrália já tem vários tratados assinados para ficar desse lado, para fazer parte desse bloco. Ultimamente, esses dias ali, eu acho que essa noite eu vi isso, que parece que Israel está dando uma cutucada na Austrália para ver se a Austrália não vai entrar ali naquele embate com o Irã. E a Austrália, por enquanto, está se fazendo de morto, né? Não está fingindo que não está vendo. E eu espero que continue assim, não sei. Eu acho que se começarem a muitos países se envolverem, daqui a pouco a gente está aí com a Terceira Guerra Mundial deflagrada, né? Então, eles estão fazendo isso, estão indo muito bem até, eu acho, por enquanto, não tenho certeza, não estou acompanhando isso muito. Eu só tive a ideia de fazer essa pergunta porque tem saído lá muitas notícias sobre o bombardeio no Irã e tudo mais. Então, dentro das alianças, essas alianças militares que ele cita, tem uma aliança que se chama Five Eyes, que é uma aliança de inteligência composta, Five Eyes, 5 olhos, composta pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Ela foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial. É uma das parcerias mais duradouras e coesas do mundo para o compartilhamento de inteligência de sinais, no combate à ameaça à segurança global, terrorismo e espionagem. Então, isso significa que eles trocam informações ali, confidenciais, informações de inteligência, né? São essas 5 nações, e esse tratado, ele já foi assinado logo depois da Segunda Guerra Mundial, então é um tratado dos mais antigos, ele chama Five Eyes. Além disso, existe um tratado que se chama ANZUS.
O Tratado ANZUS foi assinado em 1951 e ele inclui Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Então, por isso que é A de Austrália, NZ de Nova Zelândia, ou New Zealand, e US de United States, ou Estados Unidos. É uma aliança militar defensiva criada para garantir a segurança do Pacífico Sul, inicialmente focada no contexto da Guerra Fria, do Oceano Pacífico ali, né? Ele estabelece que um ataque armado a um membro compromete os outros a agirem contra um perigo comum. Então, eles assinaram esse tratado. Se um deles for atacado, o outro ajuda. Como os Estados Unidos está envolvido nesse tratado, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos, então a IA entende que a Austrália, numa terceira guerra mundial, estaria junto com os Estados Unidos, porque esse tratado, ele exige que num conflito que os Estados Unidos se envolver, a Austrália tem que apoiá-lo. Existe um tratado também que se chama Quad, ou Quadrilateral Security Dialogue, que esse deve ser Quadrilateral. É um fórum estratégico informal, tá? É informal, não teve nada assinado, mas é um fórum estratégico informal que inclui um diálogo de segurança entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. Então, por isso que aí forma o quadrado. Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. E ele é focado na cooperação para um Indo-Pacífico livre e aberto. Indo-Pacífico, o que significa isso? É a região que inclui o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Esse acordo ele foi reativado em 2017, que o grupo visa conter a influência da China na região, então eles estão contra a China nesse acordo. Abordando segurança marítima, tecnológica, mudanças climáticas e vacinas. É importante frisar que o Quad não é uma aliança militar formal, não tem nada assinado, mas funciona como um grupo de cooperação entre países com interesses comuns na manutenção da estabilidade da região. Então, no caso aqui, se ele está nesse acordo do lado dos Estados Unidos e contra a China, então é mais um ponto que pesa na resposta que a IA deu. Tem também um tratado que se chama AUKUS, A-U-K-U-S, que seria Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Então, A de Austrália, UK de United Kingdom, que é o Reino Unido, e United States, Estados Unidos. Ele é um pacto de segurança histórico que foi anunciado em setembro de 2021, é bem recente, e tem a intenção de conter a influência da China. Ele prevê que a Austrália adquira submarinos de propulsão nuclear com tecnologia americana e britânica, sendo o maior investimento em defesa na história do país. Não sei se já aconteceu, se já foram adquiridos esses submarinos. Por outro lado, a Austrália apresenta grande proximidade com a China quando o assunto é economia, tá? Então, tem grandes acordos ali entre a China e a Austrália.
Os principais pontos dessa relação são minério de ferro. A China consome aproximadamente 75% do minério de ferro exportado pela Austrália. Então, a Austrália manda para lá, dos 100%, 75%, 3/4 vai direto para a China e só 1/4 é vendido para outros locais. Recursos energéticos, a China depende fortemente do carvão e do gás natural liquefeito australiano para geração de eletricidade e produção industrial. Então, também é exportado para a China, grande parte. E também tem a influência na educação e no turismo, porque estudantes e turistas chineses representam uma fatia bilionária no setor de serviços australiano. Muitos chineses vão para lá, muitos mesmo. Estudantes, pessoas com visto temporário que vão para lá, vão estudar e voltam para a China, ou pessoas que vão para imigrar mesmo para a Austrália. Tem muito chinês morando lá na Austrália. E então eles têm bairros, uma cultura bem forte chinesa ali dentro da Austrália, muitos habitantes. Então também tem isso que aproxima a Austrália da China. E me parece que a única coisa que aproxima a Austrália dos Estados Unidos atualmente sejam esses tratados aí que eles fizeram no passado. Embora esse último tratado aqui, a AUKUS, as pessoas que aparecem ali na foto, já é o Albanese, que assinou esse tratado em 2021, já está ali, é o primeiro-ministro que é até hoje, e tem o Biden, que também fez parte desse tratado aí, e esse deve ser o primeiro-ministro do Reino Unido, que eu não faço ideia de quem seja, ou de quem era na época, mas eu não estou reconhecendo aqui na foto. Talvez seja um representante, né? Então, eu não sei. Vamos ver aí de que lado que fica a Austrália se acontecer aí uma terceira guerra, né? Obrigada por assistir e bye bye.